Ora, muito boa noite. Boa noite a todos, boa noite, meus estoicos seguidores. Bem-vindos ao nosso programa número 81, o nosso programa do Livremente. O meu nome é Ivan de Sós Monteiro, eu sou psicólogo clínico, psicoterapeuta e professor universitário e tenho este projeto desde janeiro de 2021 para trazer um pouco ciência com metáforas e exemplos numa conversa mais informal, simples e que permita que cada um se conheça mais e melhor para que possamos ser todos um pouco mais iguais a nós próprios. O programa de hoje conta com o apoio, como habitualmente, da M Saúde e do Jornal da Diáspora Portuguesa Bom Dia. E vamos ter como convidada a Carla Martins, que é uma expert na área do LinkedIn, mentora, treinadora, consultora nestas áreas e, portanto, é um prazer muito grande que hoje vamos ter aqui connosco a Carla, que já está aqui pronta para entrar. Deixem-me só aceitar. Ora, então vamos cá ver se... Olá, agora sim. Boa noite, como está, Carla? eu tô Tudo bem, Evandro. E você, tá tudo bem? Tudo em ordem. Deixem-me só pôr aqui a câmera mais para cima, porque eu acho que isto está assim um pouco mais baixo. Agora sim. Ora então, uma boa noite. Obrigado, Carla, por estar aqui connosco neste nosso programa, habitualmente às terças-feiras. E é sempre bom termos aqui vários convidados de várias temáticas e nada melhor que falar com alguém que passou aqui por uma trajetória, porque eu já fui ler um bocadinho a sua história de vida e um bocadinho esta vinda para Portugal. E é alguém que enfrentou aqui vários desafios, desafios esses que se calhar muitos de nós nos identificamos, que é o conseguirmos mostrar quem somos, esconder as nossas características ou as nossas capacidades, como é que realmente podemos nos mostrar ao mundo de forma a nos tornarmos mais úteis e quando nós realmente conseguimos ajudar os outros com o nosso conhecimento e com aquilo que sabemos fazer, provavelmente funcionamos melhor uns com os outros, não é? Nesta lógica, e como este trabalho do LinkedIn é muito a sua área de trabalho, nós, pelo menos a experiência que eu vou tendo com vários clientes e vários pacientes, é que muita gente nem sequer ainda sabe bem o que é o LinkedIn. E esta, se calhar, era uma das primeiras perguntas que eu colocaria à Carla, um pouco para se apresentar também, para as pessoas a conhecerem, mas também explicar um bocadinho o que é isto do LinkedIn, para que estes nossos seguidores possam saber o que fazer com a vida que têm. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite, Evandro. Estou muito contente de estar aqui com você, com as pessoas aqui, dos seus seguidores. E dar boa noite, né? Boa noite aqui para Portugal e boa tarde para o Brasil, porque no Brasil ainda são 5 horas da tarde agora. Já vi até, eu acho que já vi algumas amigas aqui do Brasil passando aqui Uhum. embaixo. E é um prazer estar aqui com vocês. E o LinkedIn é aquela rede social profissional que, por ser profissional, às vezes assusta um pouquinho as pessoas, né? As pessoas ficam ali, ai, como é que eu uso o LinkedIn? É profissional, eu vou me queimar. O que que meu chefe vai pensar de mim se eu começar a usar o LinkedIn? Ele vai achar que eu estou querendo sair do emprego. Às vezes a pessoa quer mesmo, né? Exato. Acontece, algumas pessoas, olha, Carla, quero melhorar meu LinkedIn, mas tem que ser assim bem discreto, que é para o meu chefe não desconfiar. Então, o LinkedIn, ele é basicamente uma rede social profissional. Ele sempre teve esse intuito de ser uma rede para as pessoas colocarem ali as suas competências, as suas valências profissionais, se forem pessoas que trabalham, né, por conta de outrem, trabalham numa empresa, e também para as pessoas que têm um negócio, para os empresários, para os gestores, para os CEOs, os profissionais de vendas, também é uma plataforma para fazer negócios, para Olha, vender, nós para temos aqui conseguir um cliente. da Raquel Mangia que diz: Eu não acredito que eu vou assistir minha diva ao vivo. A Raquel é minha amiga de Ah, adolescência, olha que mundo lá no Rio pequeno. de Janeiro. Nós saíamos muito, passeávamos, viajávamos. Foi muito bom, né, Raquel? Que bom que você está aqui.
É, e o David também está aqui a comentar a propósito do que a Carla acabou de dizer, que é eu não consigo entender o porquê das pessoas terem medo do chefe. Ora, esta é uma boa pergunta. Porque há chefes e chefes, né? Exato. Dependendo ali do chefe. Então, assim, o LinkedIn, ele tem, assim, para quem, né, tá aqui que talvez não conheça, ou não tenha muita prática na utilização do LinkedIn, o que é normal, porque eu também, Uhum. antes de chegar em Portugal, eu não usava. Eu tenho o LinkedIn desde 2011, mas eu só comecei a usar mesmo em 2016, ainda no Brasil, mas já planejando a viagem para Portugal. Então, foi Uhum. aí que eu comecei a usar o LinkedIn com regularidade. Antes eu não precisava. Eu tinha um negócio na área da cultura, tinha uma escola de teatro, e o meu público era basicamente adolescentes, então era mais Facebook. Na época nem tinha tanto Instagram ainda. Então, eu comecei a usar o LinkedIn quando eu cheguei aqui. Então, se eu costumo dizer, se eu, sem conhecer ninguém em Portugal, Uhum. comecei a usar o LinkedIn e consegui criar ali uma comunidade, né, consegui criar parcerias estratégicas, conseguir criar negócios e relacionamentos profissionais duradouros, qualquer pessoa consegue. Então, Isso assim, acaba por. Diga, foi. diga. Não, porque a minha situação era complicada. Se eu conseguir, então é possível. Qualquer pessoa pode conseguir também, né? Isso que eu quero dizer. Não Isso é tem muito a ver com as nossas próprias, o nosso próprio autoconhecimento e as nossas características, não é? Porque assim. se há vantagem que nós podemos tirar daquilo que é obrigatório enfrentar da vida, porque uma das coisas que nós todos somos obrigados a enfrentar é que situações de sofrimento vamos ter. E o que nós fazemos com essas situações é que vão ser oportunidades ou problemas ou desafios, e por isso, quando nós realmente enfrentamos dificuldades de adaptação ou estamos a querer fazer transições de vida, obviamente isso implica uma necessidade de adaptação que vai trazer em nós um desafio de pegarmos nas nossas características e tentarmos perceber como é que isso vai encaixar no mundo à nossa volta. E, obviamente, se nós nos escondemos nessa tentativa de adaptação, portanto, se nós não nos expomos a mostrar o nosso know-how, o nosso conhecimento, ou de que forma é que nós podemos ser úteis aos outros, por Uhum. regra, os outros não querem saber de nós e, portanto, a lógica tem que ser essa, ou seja, como é que aquilo que eu já passei, a minha experiência, o meu conhecimento, como é que eu posso servir a minha comunidade ou o novo mundo que eu quero entrar, tentando mostrar o melhor possível como é que isso pode resolver os problemas aos outros ou ajudar a criar soluções para as necessidades dos outros. Exato. E foi isso que fez, não é? Você tocou em dois pontos importantes. Estou vendo aqui que o pessoal está botando já perguntas, daqui a pouquinho eu E respondo. já vamos interagir com eles, Estou sim, sim. aqui pegando no ponto que o Ivandro falou, né? São dois pontos importantes. A questão da mudança. Às vezes as pessoas, elas trabalharam a vida inteira no setor corporativo e depois larga, sai e faz uma certificação em coaching, alguma coisa assim. Acontece muito, eu tenho muitos clientes nessa área, né, do coaching, do desenvolvimento humano. Então, a pessoa continua com o LinkedIn como se estivesse ainda trabalhando por conta de outrem. Então, Certo. essa coisa da mudança é muito interessante, porque no LinkedIn ele muda junto conosco. Então, Uhum. é possível fazer um reposicionamento profissional na mudança de carreira no LinkedIn com muita tranquilidade. É lógico que a pessoa já tem que ter resolvido aquilo internamente, né? Isso que você Claro. falou, as questões acontecem, às vezes essa mudança nem é porque a pessoa queria, pode ter sido um desligamento, alguma coisa até forçada, enfim. Isso faz Mas criar aquele medo, não é? Porque o mindset que a pessoa tem quando é trabalhador por conta de outrem e é de completamente repente diferente. quer mudar para trabalhar por conta própria, tem que mudar o ponto de partida, não é? O prisma no início da corrida, porque não é a mesma coisa. São Não, mundos não. completamente diferentes. Quem trabalha, eu quase que a minha vida inteira trabalhei por conta própria. No Brasil, tive um sócio durante 15 anos na escola de teatro. Cá em Portugal, estou sozinha. E nesse ínterim, Está com você? Não está ah, sozinho, está com você, nós estamos connosco. estou comigo Você está mesma, com. né? Mas eu digo assim que eu sou a eu presa, né? Porque sou Claro. só eu. Então,
agora eu me perdi um pouquinho. Nesse ínterim eu trabalhei no governo no Brasil, no Ministério da Cultura, mas foi assim, menos de 2 anos. Então, o Uhum. meu histórico profissional, ele praticamente todo é empreendendo. E é um mindset realmente completamente diferente do mindset de quem trabalha por conta de outrem, né? Tem as vantagens, né? Tem flexibilidade de horário, tem assim, vou decidir quais projetos eu quero trabalhar, quais projetos eu não quero trabalhar. Mas tem aquilo, né? Se você não faz por onde, no fim do mês não tem dinheiro na conta. E esse ponto, Carla, é muito importante porque quanto mais nós nos conhecemos e percebemos quem somos, menos medo vamos ter de nos expormos ao mundo, não Sim, é? sim, exatamente. É muito Saber importante. quais são as suas competências. Isso serve tanto para quem é profissional independente, né? Para quem trabalha por conta própria, quanto para quem trabalha por conta de outrem. Conhecer as suas competências, conhecer as suas características, conhecer aquilo, né, que era outro ponto que eu ia falar, que você disse muito bem. Como é que eu posso servir o outro? Seja Uhum. dentro de uma empresa, ou seja como, né, prestando um serviço. E aí já respondendo aqui um pouquinho da Raquel, né? Trabalhamos juntas também, muito novinhas, né, Raquel? Eu tinha 15 anos, Raquel foi minha primeira chefe. Ok. Tudo Bem-vinda, bom. Raquel. Nós fazíamos recreação infantil em festas de criança. Ok, ok. Eu era Branca de Neve e Raquel era Cinderela, porque ela é loira e eu sou morena. Mas eu gostava mesmo era de ser a madrasta má. Era muito mais divertido. A da madrinha e a madrasta má. A madrasta é um personagem mais interessante, né? A Branca de Neve é muito É verdade, sim, senhora. dramaticamente é mais interessante. Mas, enfim, então é conhecer bem essas características, saber aquilo que a gente pode oferecer para o mercado. Então, quando Uhum. nós partimos desse pressuposto e de ajudar mesmo as pessoas, é lógico que também tem que ter uma visão de negócios, porque senão, né, Claro. eu faço trabalho voluntário em algumas instituições, mas ali no LinkedIn é um negócio, enfim. Mas isso não quer dizer que a gente não vai ter uma troca com as pessoas. E a Raquel estava E perguntando aqui também, ainda agora, se dá para vender serviços no LinkedIn da Raquel. Dá sim. sim. E eu, inclusive, tenho cliente de constelação familiar, tá? Uhum. Uma coisa importante, quando está, quando estamos a deixar uma posição de trabalho por conta de outrem, em que há sempre uma percepção de hierarquia, em que nós sentimos que temos alguém que nos orienta, ou que é o chefe, ou é o administrador, nós temos sempre quase que aquela analogia ligada à relação com os pais, filhos, não é? Nós temos ali um domínio, uma sensação de domínio de alguém sobre nós. Mas quando nós passamos para um patamar de profissional liberal, ou quando estamos a querer ser freelancers, nós temos que pensar de uma maneira completamente diferente. Ou seja, nós temos que ser empreendedores, temos que pôr as rédeas do caminho e da decisão nas nossas próprias mãos. Temos que nos automotivar, temos que manter a nossa própria disciplina. É uma coisa assim. E aí eu gosto de trabalhar assim, eu gosto de buscar também é, pessoas que vão me ajudar, né? Então, eu estou sempre fazendo algum tipo de coaching ou de mentoria com outros profissionais que também vão me Uhum, agregar, porque eu acho que é importante ter essa visão de fora também. Quem trabalha sozinho, às vezes, fica muito fechado ali no seu mundo, né? verdade. E de vez em E quando por esse é isso é que o networking é importante, não é? Quando a pessoa trabalha muito um... sozinha, ter que pertencer a associações, a clubes, a comunidades, a ir a Exatamente. eventos presenciais e online, tudo isto é fundamental Exatamente. quando se é freelancer, não é? Exatamente. E falar em networking, olha, tá aí o Hugo Portanto, Gonçalves, o Hugo parceiro, a gente deu uma formação juntos em Lisboa no início do ano, vamos dar outra agora em janeiro, marketing, branding e LinkedIn. Eu, o e, Hugo e a Marta. e isso faz lembrar também a propósito do livro que lançou recentemente como coautora, não é? Também tem Sim, um livro que é Marketing Digital e E-Commerce, que é exato. Na verdade, são 2 livros já. Tem esse que foi como coautora, foi lançado um mês antes da pandemia. Então, agora que nós estamos fazendo os tours. os Ele foi lançado lançamentos. em 2020. E esse ano eu lancei um livro meu, eu sozinha, só sobre LinkedIn, só sobre, na verdade, só sobre um dos pilares do meu método no LinkedIn, que é o perfil. O meu Uhum. método trabalha 3 pilares, que é o perfil,
que é onde, né, para quem não conhece o LinkedIn, o perfil é como se fosse um CV ali, muito entre Certo. aspas, tá? Porque Uhum. não é exatamente isso, mas assim, só para quem não conhece ter um parâmetro, né, de comparação. O segundo pilar que eu trabalho é justamente o networking, que é importantíssimo, tanto presencial quanto pelo LinkedIn, por outras redes, grupos, né? A propósito E, das conexões e do networking, tínhamos aqui o David a perguntar e a comentar primeiro. Eu cometi o erro de ter muitas conexões e tenho que fazer uma limpeza. Depois a Raquel pergunta qual o limite ideal de conexões? olha, essa é uma pergunta que eu sempre faço. Quem foi que fez a pergunta? Foi a Raquel e o comentário do David que encaixa também com esta Então, pergunta da Raquel. Davi e Raquel, eu de vez em quando escrevo sobre isso, viu? Tem lá no LinkedIn alguns artigos, alguns materiais sobre isso. É Uhum. relativo, depende muito do objetivo de cada profissional no LinkedIn. Se o profissional quer se tornar um influencer, um formador de opinião, faz sentido ele ter milhares de seguidores. Uhum. Agora, outros profissionais, uma vez eu fui dar uma formação numa empresa e o CEO da empresa falou: eu só quero me conectar com outros CEOs e diretores. Era a estratégia dele. Uhum. É para mim, que sou formadora, treinadora de LinkedIn, é um público muito difuso. É muito difícil eu determinar quem é o meu público. Então, também é bem aberto. Então, vai depender. Alguns profissionais querem gerar negócios com empresas, ou querem. Muitos professores, né, formadores, como a gente Uhum. diz aqui em Portugal, que querem dar formações em empresas. Então, se calhar, vai ser mais interessante se E se relacionar calhar com aqui, os diretores se de calhar recursos aqui, humanos, né? Aí dá para ir segmentando, mas tem certo. outras áreas que são mais difíceis de segmentar. Então, isso é caso a caso. Não tem, eu digo sempre assim, depende, não tem receita de bolo. Certo. E isso é importante porque muito do que é o empreendedor, o freelancer, o profissional liberal, em vez de estar à procura de uma forma quase que secreta os 10 passos para ser bem-sucedido dentro de 15 dias, não? Ou como conseguir vencer em 5 passos. Estas linhas orientadoras não podem definir o comportamento para estarmos certos ou errados, porque há muita coisa na vida que tem que ser por tentativa e erro. E por isso, Também, também. se há vantagem, eu costumo dizer que nós temos que aceitar o privilégio do erro e o privilégio da falha, não é? Sim, É pelo erro e pela falha que nós expandimos o mundo que temos. Porque é onde é que nós verdade. nunca falhamos? Quando já sabemos. Exato. E acontece muito isso, as pessoas congelam na utilização do LinkedIn por causa do medo de falhar. Querem Uhum, fazer tudo perfeito. Eu falo, olha, em primeiro lugar, tem que ter estratégia, tem que saber o que você quer no LinkedIn e como é que você vai fazer para chegar lá. uhum, Primeiro, traçar a estratégia. Segundo, preparação. Como é que a rede funciona, entender como é que faz, como é que deixa de fazer, o que que funciona melhor na maioria das vezes. uhum. O que que na maioria das vezes não funciona, mas que eventualmente pode funcionar em determinadas situações. Então, tendo a estratégia e tendo a preparação, a pessoa vai ter que dar a cara, não tem E vai jeito. testando, não é? Vai testando, vai Vai fazendo ter que ir testes. testando. E aí entra no terceiro pilar que eu falei, né? O primeiro pilar, não falei ainda, aliás. O primeiro pilar é o perfil, o segundo é o network e o terceiro é o conteúdo. O conteúdo, eu falo, olha, gente, tem que fazer. A Uhum. semana passada foi interessante que uma mentorada chegou para a aula e falou, Carla, eu tive uns problemas e não publiquei nada. Eu falei, então nós vamos remarcar essa sessão, porque agora nós já estamos na etapa dos conteúdos. Se você não me traz conteúdos, mesmo que não tenha publicado, às vezes as pessoas ficam com receio quando estão muito no começo, né? Mas pelo menos traga o material para nós avaliarmos ali, porque senão não tem como avançar. E nesses três Porque pilares, ou seja, o perfil, o conteúdo, o perfil, o networking e o conteúdo, não é? Neste primeiro perfil, o que é o perfil? O que é que eu tenho que pôr no perfil? você tem que pôr o seu nome, a sua foto, o seu título profissional que não se resume ao cargo. Então, por exemplo, meu título poderia ser especialista em LinkedIn. Mas aí eu não coloco só isso, eu coloco que eu sou autora, que eu sou formadora, que eu dou treinamentos. Então, o título é aquilo que vem abaixo do nosso nome, que define aquilo que nós fazemos. Uma pessoa que bateu o olho ali rapidamente. Se ela viu o nome e o título, ela já entende
eu chamo de a manchete do jornal, né? As letras gordas do jornal. É o que faz com que a pessoa queira ver o resto. Porque diferente do Instagram, que tem ali aquela bio pequenininha, o LinkedIn Uhum. tem uma coisa Sim. assim. Até cansa se for preciso, não é? Quando se pode falar tudo. Sim, mas isso tem uma vantagem. Dá trabalho para preencher um perfil, porque ele é longo, que aí depois do nome, do título, tem o sobre, que é como se fosse o nosso resumo profissional, tem as experiências, que é a parte que parece mais com CV, tem a formação acadêmica, se a pessoa fez voluntariado, destaques que ela teve na carreira, se ela defende uma causa, por exemplo, eu defendo a causa da animal, né, da proteção animal. Então, tudo isso é possível colocar lá no perfil. Vai dar trabalho? Vai. Mas qual é a vantagem disso? A vantagem é que se eu entro no seu Instagram hoje, eu consigo perceber ali o que você faz. Certo. Mas não é, é muito resumidinho, né? Sim, E o objetivo nem é dá esse. para conhecer bem, não é? Não Claro. dá para conhecer bem, mas é o objetivo da rede. No Uhum. LinkedIn, se eu entro no seu LinkedIn e você tiver feito o trabalho de casa, o TPC, então eu vou perceber o seu percurso, as empresas onde você passou, a faculdade onde você estudou. Eu vou conhecer muito mais do Evandro. Ou seja, isso é quase que eu entender o conteúdo que está por trás da embalagem, não é? Exatamente. E aí imagina que eu sou um cliente, um potencial cliente. Eu vou conseguir perceber muito mais do seu trabalho e me sentir até mais motivada para entrar em contato. Ou Claro. se o contrário, se eu estou buscando um cliente, eu vou no Certo. perfil daquele CEO e olha, eu posso falar, olha, nossa, ele estudou na mesma universidade que eu, já posso puxar conversa com ele por aí. Certo. Percebe? Nós temos muito mais elementos, muito mais informação para Nesse travar. ponto, nesse ponto do perfil, e indo de encontro ao que nós falamos no início, eh, é importante que o perfil seja algo virado para o mundo e não virado para nós, não é? Ou seja, não tem, não, eu não estou. As duas coisas. Ele é virado para nós no sentido que está contando o nosso percurso, a nossa história, mas ele também tem que ser virado para o mundo, Claro. porque eu tenho que mostrar no perfil quais são os benefícios que eu vou gerar para o meu cliente ou para o meu empregador. Porque aí é que entra a curiosidade de quem vai ver. Ou seja, como é que esta Exato, pessoa vai resolver ou vai responder às exato, minhas necessidades, não é? exatamente, porque no final das contas é aí que se faz o match. E depois aí entra no segundo ponto, que é o networking. Exatamente. Então, nesse momento, né, fez um contato, aí você começa a conversar. Uhum. Por exemplo, nessas últimas semanas eu fiz várias reuniões, algumas que já avançaram e veio até proposta comercial, Uhum. outras que não avançaram, mas é que cada relação tem o seu nível de aprofundamento, de maturidade, não é? Então, mas foram pessoas que eu conheci e que Claro. eventualmente no futuro vão me indicar, ou eu vou indicar a elas, né? Já travamos ali um primeiro A Raquel contato. diz aqui um comentário que diz que a disciplina é o segundo nome dessa profissional incrível que é a Carla. Quem foi? Disciplina. Quem foi isso, Foi gente? muito feliz de ver que esse trabalho só crescendo. E a Quem proposta de foi que disciplina colocou isso? Que eu quero foi a saber. Raquel. E a parte importante disto, que vai de encontro ao que você está dizendo, que é quando estamos a fazer esse networking, essas respostas ou essas abordagens para tentar depois enviar propostas e depois as adjudicações, nós termos métricas, começarmos a registar com quantas pessoas eu preciso falar para conseguir ter respostas, para conseguir ter pedidos de propostas. Então eu começo a ter uma análise quase que estatística ou matemática, porque nos ajuda a ser disciplinados. Por isso é que eu me lembrei desta parte, não é? Sim, é importante ter um plano de ação no LinkedIn. Você Uhum, vai fazer um post por semana, vai fazer dois. Eu falo para os meus alunos, quantos posts eu tenho que fazer por semana? Eu falo o que você conseguir manter. Não uhum, adianta falar que você tem que fazer 5, na primeira semana você faz 5, na segunda faz 3, na terceira não faz nenhum. Então, eu prefiro que você faça um por semana, se é o possível, claro. né? Trabalhar dentro das possibilidades da pessoa. A mesma coisa com os comentários, nos posts. Eu falo, olha, não tem tempo de fazer post mais de uma vez por semana?
faz comentários. Os comentários vão te dar tanta notoriedade, você vai conhecer Uhum. muitas pessoas só de fazer comentários. Envio de pedido de conexão. Então, é importante criar uma rotina, porque é uma ferramenta de trabalho. Já diz o ditado que quem não aparece é desaparecida, não é? Parece. E não, como é que é? Quem não é visto não é lembrado, que a gente diz, É né? isso, exatamente, não é? A A Raquel Raquel, a Raquel perguntou aqui que eu fiz se uma mudança de carreira e quero deixar toda a história profissional para trás. É possível? É bom ou ruim? Devo colocar a minha antiga atividade também? teria que. Eu conheço as atividades da Raquel, né? Então, Uhum. assim, eu acho, Raquel, que no seu caso, as suas atividades antigas, elas podem, teria que pensar primeiro teria que pensar numa estratégia de posicionamento. Mas Uhum. aqui, se a pessoa não coloca nada do que ela fez antes, parece que ela teve ali, né, uma vida sabática, assim. Essa mulher é rica, né? Ela agora que resolveu Exato, ela não trabalhou antes, só agora é que. não tem experiência na vida. Então, eu acho que assim, se coloca assim, às vezes, a não ser que a pessoa tenha alguns momentos ali que realmente não quer colocar. Mas eu sou a favor de se colocar na Até, até, experiência. até E porque quando temos uma for, história, não é? Isso faz é, parte da nossa história. e quando for lá no sobre, que é aquela parte mais, aquele campo, digamos assim, de mais livre expressão, aí você explica o porquê que fez a transição. Por que que saiu de uma área X e foi estudar Y e hoje atua com Y. Uhum. E aí as pessoas Claro, percebem que faz sentido. O que não faz sentido, às vezes num currículo não faz sentido, porque nós não temos a oportunidade num currículo explicar isso. Mas certo. no LinkedIn você tem como explicar isso, tanto no perfil quanto nos posts. Eu, de vez em quando, escrevo posts contando um pouquinho da Uhum. minha, da minha trajetória. E aí as pessoas se identificam, as pessoas, muitas Cria vezes, elas ligação, não é? Cria conexão para as pessoas se identificarem também. Oi? Cria a conexão para as pessoas se identificarem. Porque às vezes as pessoas querem, também têm esse desejo de fazer uma mudança e acabam se identificando conosco. Então, Raquel, eu acho que você pode, e você é uma pessoa muito criativa, que eu sei, e eu acho que você teria muita total habilidade de contar essa história de uma forma interessante, sem abrir mão dessa tua trajetória passada aí, que também eu sei que é tão rica, né? Porque E isso é importante porque nós acabamos por ser muito mais genuínos quando conseguimos contar a nossa história numa lógica de construção, ou seja, como é que tudo que eu vivi antes para chegar a esta fase da minha vida encaixa naquilo que eu estou agora a querer dar ao mundo e aquilo que eu quero poder acrescentar com o meu conhecimento e com a minha experiência anterior. Porque todos nós temos necessidades uns dos outros e se calhar as minhas carências são as suas respostas e as suas carências são as minhas respostas e nós vamos funcionando socialmente e na relação com o mundo dessa forma. E por isso, se nós, eu costumo dizer que só as pessoas que nós não conhecemos bem é que são perfeitas, ou as pessoas que nós não as conhecemos é que são as ideais. Porque todos nós, quando começamos a conhecer de perto a vida de cada um, percebemos que todos têm falhas, todos têm erros, todos têm transições, conflitos, lutos, perdas, dor, sensibilidades. Portanto, a nossa natureza engloba isto tudo. Por isso, quem não sabe isto dos outros, não pensem que são únicos, porque não são. As características humanas são transversais a todos, quer em Portugal, quer no Brasil, quer no estrangeiro, em qualquer língua. A natureza humana é muito mais semelhante e previsível entre nós do que as diferenças entre nós. Nós somos muito mais parecidos uns com os outros. E isso costuma funcionar muito bem no LinkedIn, quando nós contamos nossa história. É lógico, nós não vamos agradar toda a gente, nem é esse o propósito, né? Hum? Tem pessoas que vão se identificar mais, tem pessoas que, olha, essa Carla Martins é tão chata, fica contando essa história de quando veio do Brasil, e outras pessoas vão dizer, olha que interessante, atravessou o oceano, mudou de país, eu queria tanto fazer isso. Então, é aquilo da gente estar bem resolvido também, não é? Exato. E pode Porque ser inspirador também. vai agradar todo mundo. Inspirador. Para algumas pessoas vai ser super inspirador, para outras pessoas vai ser mais uma história.
como outra qualquer. Então, é focar mais em nós, né, naquilo que nós queremos contribuir, do que no que as pessoas vão pensar. Porque as pessoas vão pensar de qualquer maneira. Mas, mas o que os outros pensam é problema deles, não é nosso. O problema deles não é meu, não é? É lógico, nós vamos ali ter um posicionamento, uma postura com respeito, sem querer ofender Claro, ninguém, mas o que as pessoas vão pensar não deixa de ser o meu exatamente. problema. Não é? Diz aqui a Karina, psicóloga, colega de brasileira, boa noite. A vulnerabilidade, que é o que estamos a Minha falar, não é? mentorada, Karina, minha amiga e minha mentorada. Nós somos colegas num grupo de network, nos conhecemos num grupo de network. Boa E noite, agora a Carla. Karina também está desenvolvendo suas competências. Ela já é super experiente em Instagram, ela agora está desenvolvendo suas competências e no LinkedIn está indo muito bem, né, Karina? Uhum. Não, e isso é importante porque é uma forma de nós inspirarmos as pessoas a não terem medo de contar a sua história, porque o conhecimento e a nossa história juntas é que nos diferencia, é que nos põe mais únicos, porque se for só para falar o que todos falam, ou se for só para contar a nossa história é só uma. O que, por exemplo, se for na área da ciência, a ciência também é evidente e vai trazendo várias frentes, mas acabamos por ter ali um padrão. Mas a forma original que cada um depois pode trazer, a combinação entre a ciência ou o seu conhecimento com a sua história, é que depois vai atrair ou afastar ou encontrarmos o público certo. Então, muitas vezes vai ser a própria pessoa, que imagina, dois profissionais que fizeram a mesma universidade, por acaso foram trabalhar na mesma empresa, tiveram um percurso muito parecido, experiências muito parecidas. O que que vai diferenciar na hora de uma contratação? Muitas vezes vão ser as soft skills, a forma como a pessoa se relaciona, a forma como a pessoa lida em uma situação mais complexa, não é? Uhum. Então, o diferencial, no final das contas, somos nós. Agora, Exatamente, tem né? coisa assim, sei lá, né? Para ser astronauta, para ser coisas assim, tem que ter um conhecimento mesmo muito específico. Mas, normalmente, o diferencial somos nós mesmos. Quantos especialistas em LinkedIn tem em Portugal ou no Brasil? Por que que uma pessoa vai escolher a mim? Porque se identificou comigo. Eu já Exato. fechei mentoria sem falar nada de LinkedIn. Isso é o problema de termos medo de ser iguais a nós próprios. É o de termos medo de mostrar quem somos. E nós nunca vamos conseguir agradar a toda a gente, nem toda a gente vai gostar de nós e vice-versa. E, portanto, a parte melhor disto tudo, das relações humanas, é que o facto de nós estarmos juntos e expostos uns aos outros vai nos ajudar a encontrar a nossa turma, vai nos ajudar a encontrar a nossa comunidade, vai nos ajudar a encontrar quem de facto pode encaixar melhor connosco. E isso é um fator mesmo muito importante. É não termos este problema de ter medo de mostrar quem somos, porque é essa anulação individual que cria problemas a quase toda a gente para conseguir as oportunidades. Normalmente é aquilo que nós não gostamos em nós que as pessoas gostam. Muitas Exato. vezes. A Karina, desculpa, Karina, eu achei que fosse outra Karina. Temos aqui uma pergunta do David que diz: mas o nosso perfil no LinkedIn não acaba por ser uma cópia do currículo? Não, David, olha só. O currículo, é possível até pelo perfil do LinkedIn você fazer um download em PDF e transformar o seu perfil num currículo. Mas isso é outra história. O Certo. perfil do LinkedIn, ele tem uma parte dele que se assemelha ao currículo, que é a parte da experiência profissional. Você vai colocar ali as empresas onde trabalhou, por quanto tempo trabalhou, qual foi o cargo, as atribuições que tinha nessa empresa. Essa é a parte mais parecida. O restante do perfil, ele não é um currículo. É Certo. difícil falar assim, explicar. Eu tinha que ter um quadro aqui, né? Sem mostrar. Mas o perfil o currículo, eu costumo dizer que o currículo é uma via de mão única. Ele vai e Exato. reza, né? Você reza, se você for chamado para entrevista, vai ter um feedback. Se não, provavelmente não vai ter feedback nenhum. O LinkedIn, ele é, na verdade, um veículo de comunicação. Ou seja, é quase que um organismo vivo, não é? O É quase currículo isso, é uma porque coisa passiva. as pessoas se relacionam no LinkedIn. Então, ele é também uma partezinha dele, o currículo, para quem está em busca de emprego, para quem está em busca de negócios
Ele é ali uma espécie de uma vitrine, uma montra das suas Uhum. soluções, Certo, né? Mas ele é principalmente uma plataforma de interação. Eu acho que o LinkedIn, ele é, por excelência, uma rede de networking. É onde certo. nós vamos conhecer pessoas, nós podemos buscar pessoas. Ah, preciso falar com o CEO da empresa tal. Muitas vezes você consegue, você liga para a empresa, a secretária não vai deixar. Você manda uma mensagem, se calhar o CEO responde. Conheço muitas pessoas que falam, nossa, eu já recebi tanta resposta de CEOs das empresas que respondem no LinkedIn e tudo mais. Então, ele é uma rede de interações, né? Então, olha, eu no LinkedIn já fiz amigos, já fiz parcerias profissionais duradouras que duram aí. Eu estou há 5 anos, que duram 4 anos, muitas Uhum. delas, Uhum. 5 até. Negócios todo dia, né? Tem mensagem na caixa de inbox pedindo Porque informações, nessa parte de networking pode ser de duas formas, que é através do mundo virtual, por causa dessas interações e das redes virtuais também de empresários e de networking, mas também os eventos presenciais que também, pode também. fazer na localidade onde se está. Não é? Exato. E muitas vezes os eventos são até agendados no LinkedIn. Antes da Exatamente. pandemia, aqui no norte de Portugal, Uhum. nós fizemos jantar de reis, um grupo de pessoas que se conheceu ali no LinkedIn começaram a ter interesses, né, em Uhum. comum, formou aquela turminha ali. Olha, teve piquenique na praia fluvial, depois Uhum. teve jantar de reis, e só não continuou porque veio a pandemia. Certo. Então, também é uma porta de entrada para relacionamentos profissionais que depois vão ser presenciais. Ah, o LinkedIn é frio, eu quero ver a pessoa olho no olho. Nada te Exatamente. impede de marcar uma reunião. E estes dois pontos levam ao terceiro ponto, que é aquilo que também falamos no início, que era aquele exemplo que estava a dizer, aquele terceiro ponto, que era o conteúdo. Ou seja, o Sim, perfil é fundamental, o networking é fundamental e a cola, ou se calhar o sustento desse networking e desse perfil é o conteúdo. O que é o conteúdo? exato. O que é que se tem que fazer no conteúdo? É basicamente falar daquilo que você tem expertise, não é? Eu vou falar de quê? Eu vou falar de networking, eu vou falar de LinkedIn, eu vou falar de conteúdo, né? Eu vou contar a minha história para gerar também conexão com as pessoas. Eu vou falar de casos de estudo, no meu caso, que quero vender. Vou contar casos de estudos de clientes, revelando o nome, se o cliente autorizar, ou criando um nome fictício. Uhum. Então, são conteúdos que vão te ajudar a se posicionar e conteúdos que vão ajudar a atingir o seu objetivo. Então, eu tive uma mentorada uns anos atrás, vinda do Brasil, sem conhecimento nenhum em Portugal. Todas as entrevistas de emprego que ela teve até conseguir o emprego, onde ela foi admitida, foram pelo LinkedIn. Ela publicava conteúdo todo dia, ela era business partner, então ela Certo. publicava conteúdo sobre o quê? Sobre business partner. Tem uma outra mentorada atual em Angola, da área da governança, né, corporativa. Uhum. E ela falou, Carla, eu fiquei impressionada. Ela já fazia publicações antes, mas nós fizemos ali uma reestruturação da Um estratégia facelift. dela. Oi? Um facelift. Um facelift na estratégia dela. Ela falou, Carla, essa semana com os posts novos aqui, além de todos os elogios que as pessoas estão me fazendo, ou nos comentários ou inbox, Certo. alguns CEOs de empresas já entraram em contato comigo. Eu falei, tá vendo? Ou seja, o que importa é realmente não ter medo de expor, não é? Tem que estar direcionado, tem que estar estratégico, senão a pessoa só gasta energia e não tem resultado. Claro. Ou seja, não se pode ter medo de se expor e ver o que é que dá. Temos que nos mostrar sem medo, não é? Eu costumo dizer que o nível de exposição depende da pessoa. Se a pessoa não quiser mostrar, eu mostro, eu não tenho problema nenhum. Desde que eu tinha 3 anos de idade, eu não podia ver uma câmera fotográfica que eu pulava na câmera, assim. Não é por causa de rede social, de selfie, eu sempre fui assim. Mas tem pessoas que não querem. Olha, os textos escritos funcionam belíssimamente no LinkedIn. Tem pessoas que não postam foto, não postam nada, só texto. Sim, Funciona muito bem se for um texto bem escrito. claro. Então, o nível da exposição é a pessoa que vai dar. Você vai expor Portanto, mais, você vai expor menos. uhum. O que eu então recomendo a todos os que estão a seguir-nos é
seguirem os canais da Carla, que tem aqui no Instagram, tem no LinkedIn também, portanto, o LinkedIn é onde está a sua maior força, não é? A sua maior comunidade é no LinkedIn. No meu perfil do Instagram tem o link ali do Linktree, e depois lá dentro do Linktree, um deles é o meu LinkedIn. Então, todos serão muito bem-vindos, mandem lá. Por isso, convido-vos a seguir-nos no nosso Instagram, no LinkedIn. Esta live vai ficar disponível aqui no Instagram e também vai ser partilhada no YouTube, que depois sai no LinkedIn e no Facebook, para divulgarmos esta nossa live de hoje. As 3 âncoras que a Carla partilhou, a primeira, perfil. Portanto, perfil bem feito, se não está mal, não é? O segundo, networking. E depois, por último, a parte do conteúdo. Portanto, estas 3 pilares são fundamentais e acho que a conversa permitiu realmente dar aqui um esclarecimento ao detalhe destas 3 âncoras. Se gostaram, façam like nesta nossa live, partilhem, marquem nos comentários pessoas que possam perceber que seja importante ter acesso a estes conteúdos. Carla, da minha parte foi um prazer ter você. Responder aqui, a Raquel perguntou como é que faz para ter assessoria. Só para quem quiser assessoria, eu faço atendimentos individuais e também dou cursos, né? Cursos em empresas, inclusive dou até cursos remotos para o Brasil, palestras também. É só me mandar uma mensagem privada aqui que eu explico direitinho como é que funciona a assessoria, para quem tiver interesse, tá bom? Muito obrigado, então. Uma boa noite a todos. Um abraço estoico e até para a semana. Obrigada pelo convite, Wanda. Obrigada por vocês aqui pela participação, pela presença. E estou sempre foi um gosto muito grande. Para falar de LinkedIn. Obrigado, então. Uma boa noite. Obrigada, Evandro. Tchau, tchau.